a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, ele nos ensinou acerca deste tema, e no contexto em que ele vai nos trazer esta informação, havia um homem surdo e cego e oprimido por um demônio. Jesus o libertou. E fariseus, religiosos que estavam ali naquele ambiente, começaram a especular a respeito daquele fato e atribuíram aquele milagre ao príncipe dos demônios, Belzebu, Satanás. Jesus então os repreendeu, dizendo que pecados e blasfêmias seriam perdoados aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, não seria perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. É claro que nós entendemos que se alguém blasfema do Pai, tem um filho para interceder. Se blasfema do Filho, tem o Espírito para interceder. E se blasfema contra o Espírito, quem vai interceder? Aqueles religiosos conheciam a palavra de Deus, mas de forma deliberada e arbitrária se recusaram a crer em Jesus e se recusaram para que se cumprisse a profecia de Isaías, que está logo no capítulo seguinte, capítulo 13. Jesus ia falar que, de acordo com Isaías, o povo ia ouvir, mas não ia compreender, ia ver, mas não ia entender, porque se entendessem e compreendessem, haveriam de crer, e crendo seriam salvos, libertos. Ou seja, aquele homem surdo e cego é uma metáfora para os religiosos daquele momento ali, naquele contexto. E é claro que também aponta para muitos nos nossos dias, os cegos e surdos espirituais também dos nossos dias. Jesus, ele, no contexto do Evangelho, especialmente João, ele vai falar a respeito do Espírito Santo que viria ao mundo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e disse: do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer dizer, Jesus Cristo, ele é o único meio de salvação, de libertação, de adoção, de santificação, de eleição, de vida eterna, de tudo isso e muito mais. Mas tudo isso se dá pela fé e não o contrário. Ninguém é salvo porque foi eleito para ser salvo, foi predestinado para ser salvo, foi escolhido para ser salvo. Não. A pessoa é salva porque ela crê. Quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Esse é o procedimento correto, biblicamente falando. Nos nossos dias, o que acontece? Qual é o maior milagre que pode acontecer sobre a vida de um homem? É o milagre do novo nascimento. E como é que isso se dá? Através da fé. Da fé em Jesus Cristo, na sua obra, no seu caráter, na sua vida. Porque é isto que o testemunho do Espírito Santo passa para nós. Quando nós resistimos a este testemunho, nós estamos blasfemando se continuarmos até o fim. Enquanto a vida é esperança, disse Jesus: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se o indivíduo não se dá por convencido e de forma deliberada, arbitrária, e principalmente aqueles que já conhecem, não terão salvação, não terão perdão, serão condenados. Porque não é questão de ser ainda condenado no futuro. A Bíblia diz que aqueles que não creem já estão condenados.
porque não creem no testemunho do Filho unigênito que é dado pelo próprio Pai. Disse Deus: esse é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvir. As pessoas precisam ouvir Jesus. No meu entendimento, portanto, a blasfêmia nos nossos dias é resistir o testemunho que o Espírito Santo dá do seu Filho, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, da sua obra redentora, da sua obra consumada no Calvário. Quando o indivíduo assim procede, ele está sendo vítima do maior vício que alguém pode ter, do maior defeito, que é ser movido por um sentimento de incredulidade, um sentimento de dúvida em relação ao senhorio de Cristo, em relação ao Cristo que é o próprio Deus em figura humana. O Verbo se humanizou, o Verbo se encarnou. O próprio Jesus falava isso para os religiosos da época, dizendo: vós examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, são de mim que elas falam. Mas vós não quereis vir a mim para teres vida. As pessoas não quiseram ir a Jesus, porque se tratava de uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas era Deus na figura humana. Disse Jesus: quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o povo rejeitou de forma deliberada. Isso é blasfêmia contra o testemunho do Espírito Santo. É atribuir a obra que Deus está fazendo através do Espírito Santo ao próprio Satanás. Eu termino aqui fazendo o seguinte alerta. Tem gente que afirma que Deus não habita em templos construídos por mão de homens, casas construídas por mão de homens. E é verdade, Deus habita em nós. Mas nós não podemos negar que lá na igreja, entre aspas, lá na instituição religiosa, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está transformando, Deus está curando, Deus está fazendo tudo isso e muito mais. Nós não podemos negar isso. Mas se nós afirmarmos que Deus não habita lá e nem tampouco Deus está lá, e a pergunta então que não quer calar é: quem é que está realizando esta obra lá? Eu creio que seja Deus, porque Deus, ainda que Ele não habite em templos construídos por mão de homens, mas Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar. E não só isso, Ele está residindo em cada coração daqueles que foram regenerados, e residindo Ele se manifesta, e por isso está acontecendo, ou estão acontecendo essas obras. E nós não podemos achar que essa obra que está acontecendo nas igrejas ao longo de quase 2 milênios não seja uma obra realizada pelo Espírito Santo. Valério Ponte, se inscreve, compartilha, vamos juntos, Evangelhos ao Mundo. Amém.